Oi, 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 estamos ao vivo, 7 horas em ponto. Vamos começar a nossa live. Deixa eu arrumar aqui essa câmera. Ok, legal. Vou esperar o pessoal entrar. A Lari já entrou. Oi lá, já vou te chamar. Só vendo aqui se está tudo ok. Muito bom. Oi, Gi. O pessoal tá entrando. Espera, vamos ver se o pessoal vai ser pontual, hein? Eba, mais gente entrando, maravilha. O pessoal tá pontual, sim, muito bom. Muito bem, muito bem. Geralda, que legal. Vamos entrando, minha gente, que hoje tem muito papo bom aí pela frente. Espera aí que eu vou chamar a Lari. Cadê aqui? Gente, onde que era mesmo? A pessoa aqui tá... Lá, vê se você consegue... Ah, a Lari já pediu. Ótimo, obrigada lá. Tava dificuldade aqui. Visualizar. Gente, eu vou apresentar a Lari enquanto ela tá entrando aqui. A Larissa, ela é engenheira de formação. Ela encontrou... Opa, tá entrando? Entrei. Tudo bom? Aqui, agora que a gente tá com a telinha dividida, minha cabeça ficou cortada aqui. Beleza. Tudo com você? Sim, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Tava te apresentando aqui. Então, você é engenheira Justo. de formação, mas você encontrou a sua paixão no desenvolvimento de pessoas, no desenvolvimento humano. E aí, hoje, você é Isso. coach, mentor em autoconhecimento e você ajuda as pessoas a se conhecerem melhor, a terem mais clareza do seu caminho, por onde elas querem Uhum. trilhar, ter coragem para dar esse Sim. primeiro passo. Enfim, conta um pouquinho dessa sua formação antes da gente começar a entrar mesmo no papo dessa transição de carreira. Boa Tá. noite, Bom, eu Sônia. sou. Bom, eu sou engenheira, né? Eu fiz engenharia civil, eu cheguei a trabalhar uma época com isso, né? Mas, enfim, eu entrei nos meus questionamentos pessoais, que eu acho que hoje em dia é super comum para todo mundo. E aí eu acabei realmente me descobrindo nessa parte de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano. Eu acho que eu gosto muito de pensar que eu impulsiono a mudança das pessoas, né? Seja ela qual for. Eu acho que a gente ainda tem muito medo de mudar, mas a gente sabe que a gente precisa e eu acho que eu faço um pouco dessa ponte, sabe? E aí eu uso muito o autoconhecimento e também a inteligência emocional para esse processo, para fortalecer, para trazer a coragem e a clareza também desse caminho. Imagino. E aí você fez 5 anos de engenharia civil, você chegou a atuar na área, né? Atuei, eu fiz 6, né? Porque eu fiz um ano de intercâmbio, eu fiz um ano na França, então foram 5 no Brasil e um lá. E eu atuei, eu trabalhava numa empresa que fazia gerenciamento de obras. Então, eu tinha uma interface entre o investidor da obra e a construtora. Então, eu sempre estava na obra e tudo mais, e fora também, escritório, obra, tinha um pouco desse ritmo, assim. E você E aí eu gostava. trabalho, gostava. Eu nunca detestei o que eu fazia, sabe? Eu acho que eu sempre tive um lado de. Eu sempre fui muito dedicada àquilo que eu faço, sabe? Eu sempre. Putz, vou de cabeça. Na época da escola, né? A gente se conhece há muito tempo. Na época da escola eu estudava, na faculdade eu também sempre me dediquei muito, no meu trabalho também. E aí eu acho que o que aconteceu foi que eu percebia que eu podia mais, mas eu não tinha aquela energia para ir mais, sabe? Tipo, você fala, eu sei que eu posso me dedicar mais, mas falta alguma coisa. E aí nisso começou o meu questionamento. Eu falei, será que o meu problema é aquela pergunta, sabe? Onde você quer estar daqui 5 anos? Uhum. Fatídica. Que acho que hoje em dia a gente nem faz mais, né? Porque em 5 anos, ainda mais assim, nos últimos anos, Muito 5 anos é tempo, né? coisa. É tipo, o que você quer fazer no próximo ano, né? Mas é isso, eu tinha essa dúvida de onde eu queria estar, e também
acho que se era na empresa que eu queria trabalhar mesmo ou não. E aí eu acabei entrando nesse processo de autoconhecimento para entender o que, que eu queria de verdade. E aí eu me descobri nisso. Legal. E quanto tempo você atuou como engenheira, né, nessa área de engenharia civil? Eu fiz estágio no ano de 2014 e aí eu atuei 15, 16, 17. Então foi um ano de estágio mais três como engenheira. Foram 4 anos aí. Então já teve uma experiência mesmo. E aí, Uhum. você começou a se questionar, né? Mas assim, por que que você realmente decidiu mudar de carreira? O que que fez você virar a chavinha e falar, não, não é por aqui o meu caminho, eu preciso me Uhum. testar em uma outra área? Quando eu comecei a me perguntar se eu queria mesmo, né, se fazia sentido para mim, eu entrei num processo de coaching. Eu contratei uma pessoa para fazer o processo comigo de autoconhecimento, e aí nesse processo eu entendi que era isso, assim, eu fazia alguns testes, né, aqueles assessments, para a gente entender personalidade, entender os meus valores, que é muito do que eu faço hoje também, e aí eu fui entendendo que eu tinha muito esse lado de desenvolvimento de pessoas que é algo que é o que a gente fala assim, né? Aquilo que é tão natural da gente, a gente não valoriza, né? A gente não enxerga aquilo. E aí acho que nesse processo todo foi quando tudo escancarou e falou, caramba, você faz isso, tipo, eu sempre fiz, ajudei muito meus amigos, eles sempre me procuraram muito para pedir conselho, ajuda, de uma maneira muito natural, sabe? E aí, entre isso e eu fazer a transição, aí eu testei com algumas pessoas, eu fiz curso, comecei a estudar, e aí eu atendi algumas pessoas pro bono, né? Para me desenvolver e para adquirir conhecimento. E aí, nesse caminho, eu falei, putz, tipo, é isso, sabe? Meio que foi um caminho sem volta, assim, não tinha muito como. Para mim, acho que o mundo não tinha mais como voltar a ser como antes, sabe? Eu não podia ignorar isso. E, Então, você e acha que aí foi foi isso. a partir do momento que você começou a se questionar se ali era o seu lugar, buscar ajuda para ter essa clareza de que, e para você conseguir realmente dar esse Sim. start numa nova carreira. Eu acho que assim, dá pra fazer isso sozinho, sabe? A gente pode, hoje em dia a gente tem muito livro, muita busca, mas eu acho que o processo, né, essa ajuda que eu tive, ela me ajudou muito a fortalecer, ter clareza disso, né? Porque a gente se questiona, é normal. Então, eu acho que quando eu estava com um profissional que estava me conduzindo e que estava me ajudando a ter clareza de tudo isso, eu acho que eu tive também mais coragem e mais certeza ainda do caminho, sabe? E depois, no final das contas, ela acabou virando, tipo, minha mentora no começo dos meus processos. Então, eu também fui ganhando mais coragem, mais confiança do trabalho por essa mentoria que ela foi me dando. Uhum. E esse processo de mudança, de sair da engenharia para começar o seu processo de trabalho no desenvolvimento humano, ele foi rápido? Como que você se planejou? Eu sei que você descobriu através do coaching, mas e aí para Uhum. colocar isso em prática, né? Assim, para ser bem sincera, eu levei mais ou menos uns 6 meses. Eu comecei o. Não, foi um É. pouco mais, assim. Na verdade, assim, desde que eu decidi que eu fiz a transição foi 6 meses, né? Mas o meu processo de coach, quando eu contratei, foi lá para, eu não lembro se fevereiro ou março de 2017. E aí eu fiz o curso em junho, e aí lá para novembro foi quando eu me desliguei da empresa de engenharia. E aí de junho a novembro eu fiquei com a mentoria, né, para desenvolver como profissional e também atendendo as pessoas de maneira pro bono para eu ir adquirindo esse conhecimento. E aí, planejamento, assim, honestamente, a minha intenção era fazer essa transição em 2 anos. Era o meu plano, mas aí eu não dei conta. Eu acho que quando eu descobri isso, e aí a minha rotina foi muito grande, né? Assim, de dia eu trabalhava como engenheira, à noite eu tinha um atendimento por dia, então eu tinha uma cliente segunda, terça, uma quarta, uma quinta, e aí final de semana eu estudava, tipo assim, o fim de semana inteiro, porque eu sempre falei, eu pensava, né? Eu tô lidando com a vida de uma pessoa, eu não posso ser. ah, Esqueci a palavra, assim, mas tipo, tem que ter responsabilidade, né, pra lidar com a vida da outra pessoa. Então eu acabei, era um processo muito intenso para mim, e aí eu fui perdendo a vontade de estar no escritório, sabe? Eu tava lá e eu ficava pensando que eu queria estar em casa estudando e me desenvolvendo, porque, enfim, tipo, era uma paixão, se tornou uma paixão para mim, né? Então, e aí eu acabei não dando conta, o escritório também percebeu que eu não estava mais feliz, eles não faziam ideia de tudo que estava acontecendo, né? Mas
Eles viram e aí eles conversaram comigo e a gente entrou num acordo e aí em novembro eu acabei saindo de lá e segui a carreira. E você se planejou financeiramente para fazer essa transição? Mais ou Foi menos. Eu recomendo, tipo assim, recomendo que façam legal uma. as pessoas saberem, né? Porque Aham, você fala, não, porque precisa de planejamento, sim. e às vezes na prática não exatamente é isso que acontece, né? Eu acho que assim, eu não fiz um super planejamento no sentido de, eu preciso guardar mais X dinheiro, mas o que eu fiz foi olhar as minhas contas, entender onde eu tinha gastos, aonde eu podia economizar, né, poupar, porque, enfim, eu não tinha muito esse cuidado financeiro antigamente. Eu nunca fiquei no vermelho, mas eu era uma pessoa que, eu acho que eu ia meio intuitivamente cuidando das minhas finanças, sabe? Guardava um pouco, cuidava, então assim, nunca entrei no vermelho nem nada, mas era uma coisa que eu não tinha um super controle. Aí eu falei, bom, deixa eu sentar. E aí nisso, quando eu sentei para olhar também quanto eu ia receber por sair do escritório e tudo mais, eu entendi que se nada entrasse para mim, eu conseguiria diminuir meu custo de vida e me sustentar por 2 anos. Tá. E aí e aí Essa uma decisão importante, consciência. isso. E aí eu acho que uma decisão importante para mim na época também foi que eu estava na dúvida entre morar sozinha e, e continuar trabalhando como engenheira ou continuar em casa, na casa dos meus pais, que é super legal, assim, nunca foi um problema, é, e fazer a transição. E aí eu acabei fazendo essa escolha. Eu preferi postergar a minha mudança e continuar morando com os meus pais. Entendi. E você gostava muito da engenharia, né? Você falou, você começou a ter dúvidas, mas você sempre gostou. Por Aham. que mudar de carreira em vez de talvez se testar numa outra empresa ou numa outra área ainda relacionada com a Uhum. engenharia? Eu percebi que eu tinha muito carinho pela engenharia. Eu sempre fui muito boa de exatas, né? Meu pai é professor de matemática, minha mãe também. No colégio eu sempre fui muito bem, né? Em matemática, física, química, todas essas outras. Mas eu acho que quando eu comecei a atender, não foi programado, né? No sentido assim, quando eu comecei o processo de coaching, era mais sobre eu entender se era empresa, se eu mudava de empresa, ou se era outra coisa, e aí eu entendi que era outra coisa. Né? Então tinha na minha cabeça, a princípio, talvez entender se eu precisava mudar de empresa. E aí eu entendi que não tinha a ver com isso, né? E hoje eu até, assim, tendo atendido muita gente, tendo também conhecido muitas empresas, eu percebo o quanto o lugar que eu trabalhava era muito legal. Né? A gente era uma relação de trabalho super legal e gostosa. Mas aí foi isso, eu acho que eu entendi que eu precisava fazer essa mudança. Acho que se a gente for pensar, né, da maneira mais prática, o mais fácil seria realmente procurar uma outra empresa, né, o mais, vamos dizer, que dá menos trabalho. Mas acho que em algum momento simplesmente virou uma chave e eu vi que aquilo não fazia mais sentido para mim, sabe? Não tinha muito como ir para lá. Era um caminho Então, sem volta. o processo de coaching foi mais um processo que te ajudou no autoconhecimento, né? Até para você ver que a Sim. questão não era mudar de empresa ou mudar de área, e sim fazer uma mudança de carreira mesmo, mudança na área em que você ia Sim. atuar. Tá, bacana. Assim, esse processo mudou muito, porque eu acho que ele me ajudou não só a perceber isso, mas me ajudou também a enxergar a vida de uma maneira diferente, sabe? Tipo, o que que eu tô fazendo com a minha vida, como são as nossas relações, como a gente se relaciona, sair daquele papel de vítima, tipo assim, foi um negócio muito transformador pra mim, sabe? E é isso. Ai, que legal. Assim, teve um choque na sua, porque a sua rotina mudou completamente, né? Você tinha uma Sim. rotina corporativa, que batia ponto, outro batia, mas cumpria um horário. Aí você Uhum. passou a trabalhar mais à noite, que é o momento, provavelmente, que as suas clientes mais têm disponibilidade, Sim. a dedicação é Uhum. outra, a rotina muda completamente. Teve algum choque nessa mudança de rotina? Teve. Eu acho que foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito em mim, essa compreensão, porque eu acho que a gente tem muito, a maioria das pessoas, né, não todo mundo, mas a gente tem essa concepção de, eu tenho que trabalhar 8 horas, 9 horas por dia. E aí eu acho que eu colocava isso, então assim, eu acordava e eu acho que também tem um lado de tipo, putz, agora eu tô cuidando do meu negócio, eu dependo só de mim. E aí rolou uma cobrança muito grande minha comigo. Então eu acordava,
fazer atividade física, porque eu sempre gostei, isso sempre me ajudou muito a também ter mais tranquilidade, cuidar da minha cidade, do meu corpo também, né? E aí eu sentava e estudava e trabalhava, e aí o almoço eu acabava não almoçando tipo 1 hora, que normalmente a gente tem, e aí eu ia até tarde, e aí o que aconteceu foi que eu lembro um dia que minha mãe falou assim, tipo, Larissa, você também tem horário de almoço, sabe? Você não precisa Uhum. sentar, comer e voltar. E eu acho que na época eu ainda não estava estressada, não estava nesse ritmo, mas porque fazia pouco tempo. E aí eu falei, caramba, eu tenho uma vida que muita gente gostaria de ter, porque eu tenho a minha flexibilidade, eu faço os meus horários, e o que eu tô fazendo é, tipo, fazer os meus horários dentro daquilo que eu tinha antes, né? Uhum. Então, aí eu fiz meio que essa reeducação minha de, tipo, não, vamos lá, como é que você quer? Tipo, qual que é a rotina que você quer para você, né? E aí, entendendo qual que era essa rotina que eu queria para mim, eu comecei a me adaptar mais e aceitar, tipo assim, Larissa, não é porque você começa a trabalhar 11 horas da manhã que você, né, é uma pessoa ruim, que você não se dedica ao trabalho, até porque tem dia que eu vou até 10 horas da noite, né? Então aí eu Uhum. fui fazendo isso, assim, mas teve bastante mudança, assim, na rotina. Hoje você já tem Teve. uma rotina de trabalho, de dia, você já tem bem. Tenho. Eu gosto de mudar ela, assim. Acho que os clientes não, né? Tipo, é fixo e eu acabo atendendo muito à noite, porque a maioria dos. Eu tenho muito cliente de manhã e de noite. A maioria, assim. De manhã, porque às vezes consegue ter mais tranquilidade, né? Consegue fechar a agenda e fazer. E à noite, porque, enfim, todo mundo já terminou de trabalhar, né? Mas eu aprendi a gostar, sabe, disso. Assim, acho que naturalmente eu fui mudando e fui. Eu começo a trabalhar mais tarde, né? Então eu acordo, vou pra academia ou corro, ou pedalo, e aí depois eu estudo um pouco, medito, e aí depois eu começo a trabalhar. E aí eu vou trabalhando até a hora que der. Aí tem dia que eu trabalho mais, tem dia que eu trabalho menos. Isso acho que foi uma coisa bem boa, assim, sabe? De eu ir aprendendo o meu ritmo, o meu limite. Então, sei lá, às vezes na segunda-feira eu vou trabalhar das 9 da manhã às 10 da noite, mas na terça pode ser que eu comece a trabalhar 1 hora da tarde. Ou pode Uhum. ser que, enfim, eu acho que isso é uma coisa bem legal, assim. E eu vou adaptando a rotina. As vantagens e desvantagens de ser autônomo, né? Você faz os seus horários, É, é uma vantagem, você não está ali é, fixo, engessado numa rotina, mas também tem toda a desvantagem de você ser o chefe de você mesmo, você ter que se assim, autopoliciar, não perder prazo, super. também não ficar ocioso demais, né? Você conseguir também ter uma regra Uhum, com você mesmo, né? super. É bem isso Claro, mesmo. quando você decidiu, quando na verdade começaram a surgir essas dúvidas, né, de se a engenharia era para você, se valia a pena continuar, você chegou a conversar com alguém antes desse processo de coaching, assim, seus chefes, o RH da empresa, a sua família, quem que você consultou para começar a botar esse assunto na sua cabeça e você exercitar isso? É, na verdade, não teve muito, assim. Eu acho que eu tava nessa dúvida, né, que nem eu falei pra você, eu não sabia pra onde eu queria ir, né, onde eu queria estar daí 5 anos. E aí eu fui jantar com um amigo meu e ele falou, eu conheço uma pessoa que trabalha como headhunter. Eu falei, bom, deixa eu conversar com ela. Talvez isso possa ser um caminho, né? Entender como é que são outras empresas. Então, acho que, na verdade, minha curiosidade surgiu daí. E eu acho que eu já via outras pessoas, né? Eu tenho muitos amigos também da engenharia. Então, eu conversava com eles no sentido de, como é que é na sua empresa? Como é que é lá? Como é que é aqui? E eu gostava da minha rotina de gerenciadora, né? Então, eu não ficava numa obra o tempo todo. Eu tinha reunião no escritório, às vezes a gente tinha contato com clientes, então era uma rotina que eu até que eu gostava bastante. E, e aí eu fui procurar essa mulher, e aí na hora que eu falei com ela falou pra mim, eu não trabalho mais com isso. Hoje eu trabalho como coach e mentora nessa área de carreira. E eu falei, talvez eu esteja precisando disso também. Então, eu acho que, tipo, a vida me ensinou muito que, né, sem filosofar muito, mas eu acho que a vida me ensinou muito que sobre a sincronicidade, sobre a gente entender as coisas que estão acontecendo, sabe? Eu vi isso como uma oportunidade. Eu falei, puxa, talvez é isso que eu esteja precisando nesse momento. E aí eu fui. E eu acho que eu sou uma pessoa que quando eu aceito, eu penso, né? Então, eu conversei com ela, eu pensei se eu queria fazer isso e tudo, fiz as minhas contas, se financeiramente eu conseguiria é, ter. E aí, na hora que eu decidi, aí eu fui com tudo, sabe? Aí eu me dediquei ao máximo. Eu lembro que ela me deu um livro para eu ler. E
E eu fui para as minhas férias. Ela falou assim, lê um capítulo. Lê pelo menos o primeiro capítulo. Tenta ler um capítulo. E aí eu li o livro inteiro. Na hora que eu voltei, ela falou assim, e você leu um capítulo? Eu falei, eu li 2 livros. Porque tinha um e tinha o 2. E eu falei, eu li o primeiro e li o segundo. Aí ela, entendi. E, enfim, porque eu gostei muito e eu acho que foi essa mudança de percepção da vida, sabe? Foi um livro que falou muito. O nome dele é bem diferente, mas mudou muito minha percepção sobre as nossas relações, sobre, enfim, culpa, chama Conversando com Deus. É bem interessante o livro, assim. Você já ouviu Ai, falar? não conheço. É muito legal. E ele traz muito. Sim, a Stephanie, né, perguntou, Conversando com Deus. Aí tem o 1, 2 e o 3. É meio difícil de achar ele às vezes. Eu comprei e-book, se não me engano. Acho que o primeiro foi livro físico e depois o resto foi e-book, assim. E apesar do nome falar sobre Deus, acho que é muito mais sobre a gente entender o poder que a gente tem, sabe? E de como a gente tem sei lá, as rédeas da nossa vida e como a gente pode transformar. E aí ele traz vários exemplos de coisas que às vezes a gente se vitimiza, mas de uma maneira bem fluida, sabe? De coisas, não é pesada, assim, de como às vezes a gente se vitimiza nas coisas e tudo, e a mudança da percepção sobre os acontecimentos faz com que a gente mude todas as nossas decisões e escolhas, assim, da vida. É bem legal. Ai, que bacana. E você teve medo de fazer essa mudança em algum momento? Tive. Acho que medo a gente tem até hoje, né? Eu, eu acho que aquela frase que é bem clichê, né? Tipo, coragem é agir apesar do medo, ela faz muito sentido pra mim, sabe? E eu tenho uma tatuagem aqui que é do signo de Áries, ao contrário, mas tudo bem. Não. Porque eu sou ariana, né? E, enfim, eu gosto dessas coisas também. É, e Ares tem essa coisa de início, né? De impulsionar e dar coragem. Então eu brinco que eu coloquei essa tatuagem aqui para toda vez que eu tiver medo eu me lembrar que isso também faz parte de mim. Mas eu acho que é muito ilusório a gente achar que a gente não vai ter medo, né? Eu acho que tá bom, eu entendo esse medo, eu identifico ele e o que eu posso fazer para cuidar das variáveis que estão aí nesse medo, para que eu sinta um pouco menos e que eu me sinta mais confiante, mais confortável para agir. Mas a gente esperar não ter medo para agir, eu acho que não é meio ilusório. E você? Eu vou perguntar para você agora, como é que foi essa coisa do medo para você? Então, eu, no meu caso, do Portal de Ideias, eu tinha já um projeto engavetado desde a época da faculdade. Era algo que não é o que o Portal de Ideias é hoje, mas era um esboço do que o Portal de Ideias é hoje. E, apesar de formada em administração de empresas, eu nunca imaginei ter a minha própria empresa. E, no meu caso, eu me descobri enquanto trabalhava, né? Eu sempre trabalhei na área de recursos humanos e eu tive a oportunidade de assumir a área de comunicação interna, além das áreas de desenvolvimento que eu tinha, eu estava no programa de estágio, eu era business partner e eu assumi a área de comunicação interna. E aí eu comecei a fazer alguns eventos para a América Latina, ajudando o presidente a fazer lá, eles chamavam de reunião de trimestre, né, para falar dos números, nananã. Uhum. Eu não tinha vergonha de apresentar, eu ia lá e apresentava, eu falava, pô, isso aqui é legal, né? E aí eu comecei a ver, então, eu estava num momento que eu me descobri nessa área, eu falei, pô, então acho que treinamento e desenvolvimento é para mim. E na empresa em que eu trabalhava, eles não tinham uma área de treinamento e desenvolvimento no Brasil, eles só tinham nos Estados Unidos. Uhum. Eles não vão me deixar criar essa área, então, provavelmente se essa área em algum momento existir, vão pegar uma pessoa mais sênior da área de RH e não eu. Então, eu não tenho oportunidade aqui. Então, eu me vi numa sinuca de bico. E aí eu falei, acho que eu não vou ser feliz fazendo o que estou fazendo hoje, como business partner, que era minha principal atividade. E aí por isso, aí isso me deu a motivação de falar, não, eu preciso seguir por esse caminho, porque eu sei que por aqui eu vou me dar bem. E aí eu Uhum. desengavetei esse processo, reestruturei de acordo com coisas que eu fui vendo no mercado, que eu queria também trabalhar com jovens, ajudar jovens. E aí eu também tive um apoio muito grande da minha família, no caso, eu compartilhei muito com a minha família, não foi uma decisão com base em coaching nem nada, mas conversei muito com a família, com o marido, e aí todos me Uhum. apoiaram. E aí foi que eu criei coragem e eu pedi para sair da empresa, porque também eu comecei a fazer as duas coisas
em paralelo. Só que não funciona, Uhum. igual você falou, começou a atender para conseguir um pouquinho de experiência, mas chega uma hora que você não faz bem nenhuma coisa nem outra. Então, eu precisava, Uhum. se eu quisesse fazer o Portal de Ideias virar uma empresa, eu precisava me dedicar full time, assim, 100% do meu tempo. Uhum. E aí foi que eu decidi, não, eu saí, e aí saí, mas saí, assim, com medo, mas mais perdida do que com medo, sabe? No meu caso, eu estava tão perdida que eu achava que ia ser fácil, que eu ia chegar e falar, bom, agora eu saí e vou começar a fazer os treinamentos. Mas tem toda uma parte por trás, né, da parte do ser empreendedora, de ser, né, ter o seu próprio negócio, Sim. que eu não sabia. Isso me deixou com medo. Quando eu descobri que eu estava perdida completamente, que eu tinha que fazer, tinha muita coisa que eu não sabia, e que apesar de formada em administração de empresas, eu não estava pronta para ser uma administradora, para Uhum. abrir uma empresa, aquilo começou a me angustiar. Então eu fiquei perdida por muito tempo. Essa coisa de você, que você falou de ter uma rotina, eu demorei muito para descobrir a minha rotina, para descobrir o que eu precisava fazer, qual era o primeiro passo. Então, Uhum. sim, e é o que você falou, né? Vai com medo mesmo, porque a hora também que você aprende aquilo que você não sabe, você fica segura, então o medo some, né? Sim. Não é um processo, você É. tem que ir jogando mesmo, não Uhum. tem outro remédio, senão o medo vai te bloquear e aí provavelmente eu estaria naquela empresa até hoje e talvez infeliz, né? Uhum. Essas coisas que Uhum. não são exatamente o que eu É. queria, né? E eu acho que uma coisa do medo também é quebrar ele em partes pequenas. Né? Acho que, sei lá, às vezes a gente tem medo de falar em público. Mas você pode fazer uma live, por exemplo, você pode conversar com poucas pessoas, né? Fazer algo menor, e aí você vai quebrando isso em medos menores, e aí você vai testando e você fala, até que não é tão ruim, né? Eu acho que essa coisa, até esse exemplo eu trouxe, porque eu nunca me vi em duas coisas. Eu não me via como uma boa comunicadora, uma pessoa que fala bem, que dá palestra e tudo mais. Mas aí eu entendi em algum momento que eu não era boa, porque eu não falava sobre assuntos que eu gostava. Porque Olha, quando a gente está na escola, o que acontece é que você tem que fazer apresentação de geografia, sobre, sei lá, regiões do Brasil e nada contra, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, só não é uma coisa que eu gostava, né? Aquele negócio de, como é que é o nome? Dos climas e não sei o quê, e regiões, caatinga, não sei o que, gente, são um caos. E aí eu tinha que fazer sobre isso, né? Aí chega na faculdade, eu tinha que fazer sobre geologia, sobre coisas rochas. Outra coisa também que eu sou muito ruim, a minha cabeça ela funciona muito por conexões, né? Então eu conecto um assunto com uma história e aí aquilo tem sentido para mim, aquilo tem significado. E aí é isso que eu faço. E eu percebi que hoje eu gosto do que eu faço e autoconhecimento eu aplico tanto na minha vida, né? Eu só falo para os outros, eu só ensino para os outros aquilo que eu já apliquei em mim. Então é muito natural. Acho que eu brinco que se deixar eu fico falando 5 horas, né? Quando eu vou dar palestra, geralmente eu dou palestra de 1 hora e meia. Eu falo, gente do céu, eu preciso cuidar, flui super bem, mas eu falo assim, se vocês me derem corda, eu fico aqui 5 horas falando. Então acho que é muito também sobre a gente se sentir confortável total. com aquilo que a gente gosta, né? Então, acho que é isso, assim, eu falo, se você não se sente confortável falando sobre um assunto, como é que você pode ter mais conhecimento sobre esse assunto para se sentir mais confortável para falar dele, né? Porque muitas vezes o nosso medo é tipo, e se me perguntarem uma coisa que eu não sei? Então, tipo, tem disso na sua vida, como que é o seu trabalho, como que é a sua experiência, o que já deu certo, o que já deu errado, né? E aí não tem muito como errar quando fizerem perguntas. E mais uma coisinha aqui que eu lembrei. Acho que o outro ponto, né, que você falou também, e eu super me identifico, eu nunca me vi como uma empreendedora. Quando eu era mais nova, eu sempre me imaginei trabalhando numa empresa. Nunca foi um sonho meu, tipo, ter a minha própria empresa. E aí eu acho que quando eu entrei nesse processo, eu entrei nesse caminho, foi uma coisa que só veio, sabe? Tipo assim, agora eu tenho meu próprio negócio, né? E aí é isso, tipo, a gente só abraça e fala, tá bom, o que que eu preciso fazer? E aí eu acho que no meu caso eu procurei primeiro me especializar e ter cada vez mais conhecimento na minha área, porque, enfim, eu tinha feito a minha transição e queria adquirir mais conhecimento ali para, enfim, dar uma encorpada no meu repertório, né, de conhecimento. E aí depois de uns 2 anos, que aí eu fui carregando as coisas, assim, a parte empreendedora, e perguntando para uma amiga aqui e outro amigo ali, e aí depois de 2 anos que eu acabei entrando nessa de, tipo, tá bom, o que que eu preciso aprender de marketing, o que que eu preciso... E ainda tô engatinhando em tudo isso, né?
de administrar minha empresa, fazer as minhas metas profissionais, né? Profissionais, assim, né? Do meu negócio e tudo mais, quais são as etapas que eu quero, e aí foi indo. Mas Essa eu também nunca me vi assim. da gente não ter medo, uma coisa para mim que era um bloqueio, digamos assim, era o Uhum, medo, não era nem do desconhecido, é das pessoas saberem que eu não sabia, sabe? De você mostrar uma vulnerabilidade que é a ignorância, né? Só que você não é obrigado a uhum, saber. Então, eu acho que o mais não, importante é isso, é você não se desesperar quando você se depara com um desafio desses, você tem medo, e você ter coragem de falar assim, olha, eu não sei o que eu preciso fazer, quem me ajuda? E aí ir atrás e conversar com as pessoas igual você uhum, fez, e se formando, e aos uhum, pouquinhos você vai conseguindo, né? Acho que é é, fundamental. sim, E Lari, super. você tinha, vamos falar um pouquinho do que você usava na engenharia, se você ainda usa, Tá. uma coisa das habilidades. Então, assim, o que você tinha na engenharia que você mais gostava, que você mais se considerava boa? E se você trouxe isso de alguma forma para o coaching, para o seu novo trabalho de desenvolvimento humano? Eu acho que assim, de bate-pronto, acho que a coisa que mais veio comigo, a gente que faz engenharia, a gente tem muito que, independente do que você aprende nas matérias, é muito você aprender a se virar, né? Porque, enfim, cada professor é um professor, a gente tem desafios, tem matéria que eu tinha que estudar 2 semanas para prova, então, e é você ir se virando e você entendendo como que faz, eu acho que é essa coisa de no tranco, sabe? Nesse sentido, assim. Então, eu acho que hoje a engenharia me trouxe muito essa visão do todo, de tipo, beleza, esse é o meu problema, e o que que eu preciso. De resolução de problemas, né? Tá, esse é o meu problema, o que que eu preciso fazer? E aí ir atrás do que eu preciso. Não necessariamente eu tenho a resposta, eu preciso fazer tal coisa. Mas acho que é justamente isso de ir atrás do que eu preciso. E eu acho que uma outra coisa é a planilha de Excel, né? Cuidar dos meus gastos, que cada cliente eu vou recebendo num dia, né? Tipo assim, tem cliente que prefere dia 5, tem cliente que prefere dia 30, tem outros que é dia 15. E aí eu brinco que minhas planilhas de Excel são a melhor coisa que eu também trouxe da engenharia, assim. E essa coisa também, acredito eu não sou engenheira, então eu não tenho exatas, para mim é um negócio que me pega, mas eu acredito que quem tem essa facilidade com exatas tem um raciocínio lógico, um jeito de Uhum, pensar coisas que pode facilitar, igual que a Stephanie falou, né? Planejamento é tudo, pode facilitar até sim. no seu planejamento, porque você tem várias clientes ali, você tem que administrar tudo ao mesmo tempo, então você conseguir não só ter um raciocínio lógico da sua rotina, mas também dos seus atendimentos, do futuro do Uhum. negócio, que amplia a sua visão, né? Eu acho que a engenharia me trouxe muito esse lado também, sabe? Desse raciocínio, dessa ideia. Eu admito que eu tinha um pouco de dificuldade com planejamento no começo. Acho que planejar no sentido assim, eu quero terminar um curso tal, e aí o que que eu preciso, como eu preciso planejar minha rotina, minhas coisas para fazer isso, eu conseguia. Mas, por exemplo, eu preciso captar X clientes. Eu não fazia ideia de como que eu fazia isso, sabe? Tipo, como é que é um planejamento de uma pessoa que precisa de clientes, sabe? Então, nesse sentido, eu tive dificuldade, mas eu acho que entra em engenharia nesse sentido de, tipo, tá, esse é o meu problema, como é que eu faço isso? E aí eu fui atrás, no começo, de amigos que entendiam mais sobre isso, de como fazer isso, e aí eu Uhum. fui indo nesse sentido. E acho que uma outra coisa que eu tava pensando aqui, né, que a engenharia me ajudou muito, hoje eu tenho muito cliente que é de exatas. Porque acho que a linguagem acaba assim. Eu tenho de humanas também, mas, por exemplo, uns tempos atrás, eu tive meu primeiro cliente que veio pelo LinkedIn. E aí ele falou, porque eu vi que a gente tinha pessoas em comum e eu vi que você é engenheira, então eu me senti mais confortável de falar com você porque eu achei que talvez você pudesse me entender, né? E, enfim, talvez uma pessoa que fosse de humanas também poderia super entender ele bem, mas ele ficou mais confortável por saber que eu era. Então, acho que às vezes a gente tem uma linguagem. E eu entendia, porque ele também era civil, né? Então, às vezes ele falava dos problemas da obra, e eu entendi o que que era, né? Dos relacionamentos e tudo. Que Então, isso eu legal. acho que acaba ajudando também. E quais habilidades você teve que desenvolver, ou que você descobriu que tinha, mas não usava, talvez, na engenharia, agora na parte de desenvolvimento humano? Você falou da comunicação, né? A comunicação acho que foi uma que eu desenvolvi. É, cara, eu acho que hoje, pro meu trabalho, eu sei que essa palavra tá muito em alta, mas eu acho que eu realmente vivo a empatia, sabe?
E eu acho que a compreensão também, né? Muita gente me procura por questões de carreira, porque tem dúvida, ai, tô perdida, ou tipo, já sei para onde eu quero ir, mas eu não tenho coragem, ou eu não consigo, sabe? Eu tô travada. E aí eu acho que, tipo, saber o que é passar por isso faz com que eu tenha muita compreensão, sabe? Faz com que. E eu não era essa pessoa antigamente. Acho que quando, sendo bem honesta, acho que assim, nas minhas amizades eu era, mas eu tinha um lado meio racional demais e tipo assim, sabe aquela coisa até meio, ai, para de frescura? Tipo assim, é isso, sabe? Ai, para de chorar, sabe? Aham. E aí eu acho que tendo passado pelo que eu passei, tendo, tipo, sentido que eu senti, né? Tendo esse momento até meio de sofrer um pouco por fazer a transição, hoje eu entendo muito mais as pessoas, né? Então, eu acho que eu sou muito grata pelo meu caminho, porque eu falo isso, eu tenho essa compreensão de como que é tudo isso, de ter a coragem de fazer a mudança, do medo, da insegurança, e aí eu consigo ajudar muito mais as pessoas, sabe? E aí eu acho que isso acaba sendo tendo muita empatia nesse sentido. Então, acho que essas são as coisas que eu mais fui desenvolvendo ao longo do tempo, sabe? E o espírito empreendedor que tá aí, né? Não tem muito como fugir, ele tem que vir de qualquer jeito. Esse tem que ver na marra, né? Não tem outro jeito. É. Ah, e tem mais uma coisa. Acho que quando eu penso na palavra insights, é uma coisa que, tipo, antigamente as pessoas falavam, ser criativo, tive um insight. Eu ficava tipo assim, gente, eu tenho a impressão que eu nunca tenho insight. Tipo, insight pra mim era uma coisa muito além, sabe? Tipo assim, ai, teve um insight, parece que é tipo, fez um download de algum lugar. E aí eu fui entendendo com o tempo que não, né? Tipo assim, a gente é criativo. Quando a gente cria um curso, quando a gente, enfim, desenvolve uma atividade com os nossos clientes, isso também envolve criatividade, né? E o insight nada mais é do que aqueles, sei lá, aquelas ideias que surgem, aquelas coisas que aparecem e você fala, nossa, verdade, né? Então, acho que isso foi uma coisa que eu tive que desenvolver. Acho que eu era muito crítica comigo nesse sentido e eu fui entendendo que, tipo, puxa, eu tenho isso, todo mundo tem isso, né? A gente só precisa reconhecer, baixar um pouco a régua da criticidade e entender que a gente tem isso também. Que legal. E como é que foi para você lidar com esse, vou chamar de recomeço, né? Porque você estava bem na engenharia, bem, talvez Uhum, financeiramente, de carreira, talvez não exatamente, né, satisfeita com onde você estava, ou o que você estava aham. fazendo. E aí você teve que começar do zero, né? E você já estava, você falou, 3, 4 anos na carreira de engenheira. Né? Como que foi lidar com Uhum. esse recomeço? Na época, eu só fui. Acho que na época lidar com esse recomeço, acho que era um pouco de tipo assim, cara, não tem muito mais, não tem volta, então vamos pra frente, sabe? E aí eu acho que tinha insegurança, tinha um pouco de medo, mas aí eu contratei a mentoria para me ajudar, né, a entender se eu estava indo bem com os meus clientes, se eu estava fazendo direito, se eu estava. E os meus clientes sabiam que eu repassava algumas coisas para minha mentora. Justamente eu falava, eu tô indo por aqui, faz sentido, tá indo bem? Tipo, nossa, Lari, adorei. E aí geralmente ela, tipo, nossa, gostei dessa abordagem, foi boa. Talvez eu entraria mais profundo aqui. E eu fui. Acho que esse medo veio mais no meio do caminho, assim. Acho que o momento que eu falei pra você que eu tive que entender que eu precisava ter um espírito empreendedor também e que até então eu não tava me enxergando nisso, tipo, sei lá, eu era coach e pra mim era isso, sabe? E aí eu tive que entender, falei, cara, você tem um negócio, você precisa desenvolver seu negócio, né? Ele precisa prosperar, ir para frente, você precisa planejar. Aí eu acho que aí me deu um pouco mais de medo, sabe? Um pouco mais de tipo, meu Deus, eu não sei fazer isso. O que que eu faço? Eu senti que eu patinava um pouco nesse sentido. E aí eu fui atrás de ajuda, eu fui atrás de pessoas e aí foi. E você sofreu algum tipo de, sei lá, vou chamar de preconceito? É, seus antigos colegas de trabalho, de pessoas ao seu redor, familiares, amigos ou conhecidos, Uhum. por fazer essa mudança? Por lá. Honestamente, provavelmente sim, mas eu não sei. Eu acho que eu sou uma pessoa que, tipo, eu tomo uma decisão, óbvio, às vezes eu converso com pessoas, né, tipo, com os meus amigos e tudo, mas eu acho que meio que, tipo, eu tomei a minha decisão e ela é minha, sabe? Não de uma maneira ruim, assim, minha decisão, mas acho que, tipo, tem coisas na nossa vida que só a gente consegue explicar, né? Acho que É é verdade. importante a gente conversar com as pessoas, porque elas vão trazer uma percepção e às vezes um cuidado que a gente não tá pensando. Então, por exemplo, planejamento financeiro.
me perguntaram, mas como é que tá? Você tem dinheiro para se manter e tudo mais, né? Eu acho que é uma preocupação super plausível. Mas a dor que a gente sente, a frustração que a gente sente de estar numa coisa que não faz sentido pra gente, por mais que a gente diga para as outras pessoas, ninguém consegue sentir como a gente. Então, tem coisas que eu acho que eu sou muito racional, mas eu realmente acredito que tem hora que o racional não vai resolver o nosso problema. Sabe? É tipo, tá, a gente racionaliza assim, planejamento financeiro, tá, quais são os meus próximos passos, mas essa coisa do tipo, tem que ir, é só a gente que consegue sentir, né? Então, e eu acho que assim, eu tinha um pouco de vergonha, para ser assim, abrindo o meu coração aqui, eu tinha um pouco de vergonha no começo de falar que eu trabalhava com coaching, porque a gente sabe que isso, enfim, do mesmo jeito que hoje a gente sabe que tem médicos ruins e médicos excelentes, também tem coaches ruins. A gente, né, tem aquele coach do reforço positivo o tempo todo, né, que vem com frases prontas e tudo mais. Eu não acredito nisso. Alguns funcionam assim e tá tudo certo também, mas a gente sabe que tinha muito preconceito, que ainda tem muito preconceito com isso. Né? Tem muito Sim. coach por aí. Então, eu acho que assim, o meu caminho foi observando todo o meu processo. Eu tinha os meus clientes, eu vi o resultado dos meus clientes, aí eu fui falando, não, tipo, eu sou boa nisso, e tá tudo bem, sabe? Então, eu acho que o preconceito, para ser honesta, acho que ele veio mais meu do que comigo nessa vergonha de falar, do que dos outros. E assim, provavelmente as pessoas falaram, né? Do mesmo jeito que eu sentia um pouco esse preconceito, muito provavelmente as pessoas falavam, meu, a Larissa, tipo, tá largando a carreira dela de engenheira, porque eu tinha um bom emprego, eu sempre me dei muito bem, né? Eu sempre fui bem no que eu fazia. Então, com certeza tinha gente me achando louca, mas eu acho que eu também não dei muita brecha para receber esse tipo de comentário, sabe? Uhum. E você, no caso, fez uma transição no começo da sua carreira, né? Uhum, Tem gente que sofre muito mais para fazer algumas transições, principalmente aquelas pessoas que já têm uma carreira de 10 anos ou até mais, uma carreira uhum. mais complicada. Assim. Você acha que sempre há tempo para recomeçar? Eu acho, e não de uma maneira romântica. Eu acho que porque, primeiro assim, se a pessoa já tem 40 anos, vai. Tudo bem que ela já viveu 20 anos numa profissão, 15 anos numa profissão, mas muito provavelmente ela tem mais 20 ou 30 anos fazendo alguma coisa, né? Então, assim, ela tem mais. Tudo que ela já viveu, ela ainda tem ainda pela frente. Então, eu acho que nunca é tarde, sabe? Pra gente tentar. Quem é mais novo, talvez é mais fácil, porque a gente tem menos compromissos. Então, por exemplo, eu não tinha me mudado ainda, então eu não tinha as contas de casa. Era mais fácil pra mim, mas eu acho que sempre é possível. Eu acho que uma outra coisa que eu acredito muito é que essa ideia de que a gente vai ter um emprego a vida inteira ou uma única função no sentido de uma carreira linear, isso não existe mais no mundo que a gente vive, né? Aquela história de, daqui, sei lá quantos anos, X%, eu nem sei direito os dados, mas fala-se muito, né, de que, daqui tantos anos as profissões que existem hoje não vão existir mais. Tipo, Uhum. isso é verdade, né? Então não dá pra achar que o que eu faço hoje, eu falo assim, eu amo o que eu faço, mas eu não acho que vou ser coach por 30 anos. Tipo, eu acho que daqui uns anos eu vou estar reinventando, vou estar fazendo outras coisas. Muito provavelmente nessa área, porque eu amo, mas acho que é isso, sabe? A gente pode se reinventar em várias coisas. E eu conheço pessoas incríveis que foram se descobrindo em outras coisas, porque é simplesmente permitiram sair daquilo que fazem, sabe? E buscar outra coisa. Só engenheiro, para começar, que o tanto de engenheiro que eu conheço que não trabalha na própria área, tipo assim, né? Não chove por É. aí, né? E outras áreas também, né? Outros cursos também. Então, acho que o ponto é, tipo, a gente não se engessar, porque eu fiz isso, eu tenho que continuar nisso. Tipo, se você não tá feliz, se planeja, sabe? Contrata gente, vai entender o que você precisa fazer, né? E vai dar os seus passos, né? Se você levar mais 2 anos para se questionar e para querer pensar em mudar, já é metade talvez de um curso, né? De graduação ou, enfim, uma pós, mas você já teria terminado uma pós em outra área, né? Então, eu acho que a gente sempre pode começar. Uhum. Você acha que você jogou a sua carreira de engenheira no lixo? Você jogou fora? Jamais. Não, é uma coisa impensável para mim, sabe? Eu acho que eu gosto muito, porque
Eu acho que tem uma coisa que, quando a gente pensa quando eu tinha 18 anos, né, fazer escolha, acho que isso me ajuda a pensar também na parte de, tipo, você teria feito engenharia? Teria. Eu não consigo nem pensar em fazer outro curso. Porque quando eu tinha 18 anos, essa era a Larissa. Tipo, tudo que eu sabia era exatas, né? Eu não consigo me imaginar fazendo uma faculdade de psicologia. Tipo, eu pensei recentemente em fazer e não consigo, eu estudo muito psicologia, mas, tipo, eu não consigo me imaginar estando numa faculdade fazendo psicologia. Talvez outras pessoas até se imaginem fazendo outros cursos, né? Mas é isso, tipo, eu conheço pessoas incríveis hoje em dia. Eu acho que, tipo, a engenharia me proporcionou tanto uma experiência de faculdade incrível, quanto pessoas incríveis que passaram pela minha vida, estão na minha vida ainda, né? E hoje eu trabalho também com empresas que são de engenharia, e eu acho que muito pela maneira como eu me comunico, como eu converso. Então, eu acho que eu falo que se alguém acha que alguma coisa foi perdido, é porque está precisando ressignificar o que essa coisa realmente teve de importância na sua vida, sabe? Porque talvez você não tenha encontrado o motivo pelo qual aquilo você fez aquela escolha ou porque aquilo passou na sua vida, sabe? Uhum, que legal. E a gente está rumando para o fim, então quem quiser deixar alguma pergunta aí, a gente pode abrir para a Lari responder. Mas eu queria ainda fazer mais duas perguntas. Uma é uma Uhum. curiosidade. Eu queria saber de você o que você mais gostava e o que você menos gostava do seu trabalho, das suas atividades como engenheira, e o que você mais gosta e menos gosta na sua nova carreira de desenvolvedor humano. Eu acho que o que eu menos gostava era a parte de relatórios do, tipo, ensaio de concreto. Deu um problema, eu precisar analisar esse tipo de coisa, assim, gente, sério, eu acho incrível quem gosta de fazer isso, sabe? Não gostava disso, mas eu gostava muito da dinâmica do meu trabalho. Então, assim, tinha hora que eu estava no escritório e aí eu estava com o pessoal da minha empresa conversando e trabalhando. Tinha hora que eu estava na obra, então eu tinha muita reunião, muito contato com engenheiros. Às vezes eu saía para almoçar com os engenheiros da obra. É, e às vezes eu estava com a incorporadora, né? Com os investidores. Então era uma dinâmica muito que hoje eu entendo que era o que eu realmente gostava no que eu fazia, assim, né? Desse contato com as pessoas, de poder conversar. Então você está numa reunião, conversa. E aí depois você sai de lá e, enfim, é uma troca humana muito legal. Hoje em dia, eu gosto muito de estar em atendimento, eu gosto muito de estar conversando, dar palestra, tipo, é uma coisa que. E eu gosto muito de palestra com troca. Eu sempre vou trazendo pergunta para as pessoas, apesar de estar falando muito hoje aqui. é, mas eu gosto muito porque eu acho que a gente sempre aprende com o outro, né? Eu nunca estou num lugar de, sou eu que estou dizendo alguma coisa. Ai, desculpa. Se eu estou dizendo alguma coisa pro meu cliente, é muito tipo, eu também tenho que aprender com ele, sabe? Uhum. E o que eu menos gosto. Ixi, minha garganta secou, não peguei água. Pega uma aguinha, tem problema. Vai lá pegar uma aguinha, a gente espera. Deixa eu pegar, peraí, eu vou junto. Eu acho que coisas que acontecem no ao vivo, né? Eu acho que o que eu menos gosto hoje é da burocracia, pra variar. Acho que é esse lado da gente, como falo, de ter que cuidar de papelada, apesar de gostar de mexer em Excel, acho que tem um lado de, peraí, tem esse lado de ter que pensar na burocracia, fazer nota fiscal, porque eu ainda estou numa fase que sou muito eu, né? Eu comigo, né? Eu já estou pensando em como trazer pessoas para me ajudar, né? Em algumas frentes, mas ainda sou muito eu. Então eu acho que esse lado todo mais burocrático é uma coisa que ainda pega para mim. É legal compartilhar isso, porque por mais que você tenha feito pessoas com uma carreira, nada é 100% delicioso no trabalho, independente de qual seja. É, Tem a parte que você gosta e tem a parte que você não curte, mas que faz parte da profissão, que faz parte do dia, que faz parte da rotina. Você tem que fazer para o negócio virar, né? Seja um empreendimento seu, seja um trabalho de escritório, seja um trabalho de campo, né? sim. Independentemente, vai ter coisas que você se identifica mais e outras que você não curte, mas que tem que fazer. Sim. Cara, eu acho isso muito importante, né? Isso que você trouxe. Eu acho que a gente entra num lugar utópico de, por exemplo, eu trabalho em propósito, né? Quando a gente faz o coaching, a gente desenvolve qual é o propósito.
não é porque eu faço algo com propósito que eu amo fazer que eu vou gostar o tempo todo do que eu faço, sabe? Eu acho que apesar das coisas que eu não gosto, né, o que eu mais amo fazer, né? Eu enxergo uma mudança, eu enxergo um sentido no que eu faço. E aí essas coisas pequenas, elas vão ficando, elas fazem parte do processo, né? Acho que às vezes a gente romantiza demais. Tem muito essa cultura hoje em dia, acho que é muito extrema, né? Tipo, ou você ama ou você odeia. Aí ou você ama o seu trabalho ou você odeia o seu trabalho. E aí pra amar você tem que amar tudo que você faz, pra odiar você tem que, tipo, odiar tudo que você faz, né? Então eu não acho que as coisas são tão radicais assim. É isso, é bem isso que você falou, sabe? A gente tem clareza que às vezes tem coisas que a gente não gosta e tá tudo bem. Uhum. Ó, tem uma pergunta aqui, lá, antes de fazer a última, Tá. vou ler aqui a pergunta que a Stephanie fez. Quais sinais evidenciam que uma pessoa precisa realizar uma transição de carreira? Eu acho que assim, depende. Eu acho que quem precisa realizar uma transição é porque de fato tá totalmente não gosta do que faz, sabe? Tipo assim, putz, se você mudar de empresa, você ia gostar de fazer o que você faz? Se a empresa fosse melhor, né? Porque eu acho que tem esse ponto. Eu acho que é se questionar assim, o problema é o meu emprego, o problema é a empresa. Acho que esse é o primeiro ponto de todos, né? Porque às vezes é só os seus valores que não batem com os da empresa, a rotina que você tem, às vezes, sei lá, você gosta de uma rotina mais flexível e a empresa é super rígida. Então, acho que é entender um pouco. Se eu mudasse de emprego, eu seria mais feliz, né? Se eu mudasse um pouco o meu cargo, se eu fosse, sei lá, eu sou muito especialista e eu quero uma coisa mais generalista, será que isso resolveria? E aí eu acho que é você ir se entendendo nesse sentido, sabe? E aí você observa as pessoas ao seu redor. Será que tem alguém que faz alguma coisa que gosta muito e que você tem curiosidade e você gostaria? Porque acho que eu faço muito isso com os meus clientes, né? Quando eles não têm certeza, a gente faz, às vezes, depende muito do cliente, né? Eu vou adaptando muito. Mas eu faço isso assim, tá? Então faz uma lista de tudo que você poderia fazer. E aí, às vezes, aquilo que a pessoa falou que pensava e que gostava, nem aparece. Eu tive uma cliente tem umas 3 semanas, que ela falou assim, caramba, Larissa, eu comecei o coaching com você falando que eu queria ir para a área de planejamento. E agora eu olhei minha lista, não tem nem planejamento aqui. Então, acho que é muito disso. Foi muito isso. Ela, tipo, não tem planejamento aqui. Aí eu falei, eu percebi, eu tava só esperando você perceber também. Mas acho que é isso, acho que é pesquisar, sabe? Tipo, procura sobre outras coisas, entende se a questão é realmente uma mudança de carreira e se for, tá tudo certo, tipo, se programa, se planeja, pede ajuda para quem faz isso e vai com tudo, sabe? Eu gosto muito de mudar, eu mudo, né? Eu me questiono o tempo todo sobre as coisas e tal. E eu acho que a transição é muito nessa linha, sabe? Pesquisa sobre outras coisas, enfim, faz essa projeção, sabe? Se eu ficar aqui, se eu fizer o que eu faço mais 5 anos, tipo, como é que é a sensação? E a gente sentir aquilo que você fecha os olhos e você imagina, a sensação que você tem diz muito sobre, sabe? Se você sentir e falar, assim, não é a melhor coisa do mundo, mas ok, entende o que você pode fazer para melhorar ali, né? Se pergunta, tipo, como que eu posso melhorar um pouco? Aí, de novo, será que é a empresa? Será que é a rotina? Será que sou eu que preciso me desenvolver em algum aspecto e esse trabalho está muito difícil? Ou não, às vezes é apavorante, né? Eu acho que quando eu fiz a minha transição, eu fechava os olhos e eu me imaginava mais 2 anos, né? Que eu falei pra você que a minha transição era isso, né? Mais 1 ano e meio, era meio desesperador pra mim. Era tipo assim, eu não consigo acordar todo dia, trabalhar com engenharia e depois à noite atender e final de semana, tipo, não dava pra mim, sabe? E aí eu fiz a transição. Que legal. Ó, aqui Espero tem que tenha ajudado. acho que sim, foi bem interessante. Depois a Esté fala aí se ela acha que ajudou. Tem mais uma pergunta aqui. É possível fazer uma transição dentro da mesma área para cargos ou uma função Sim. diferente? Tem como Dentro da meta. dentro da mesma Oi? área, cargo diferente, uma função diferente. Super. E eu acho que é o mais fácil, na verdade. Porque você já está ali, às vezes é uma questão de você conversar com o seu gestor, né? Tem muita empresa que tem PDI, né? Plano de desenvolvimento, e, e aí eu acho que é muito disso, assim, é você entender com o seu gestor como é que você pode fazer, trazer isso para ele, conversar sobre isso. Eu acho que a gente tem muita dificuldade de falar sobre as coisas, porque a gente acha que a gente tem que ser perfeito e que a gente tem que amar o que a gente faz o tempo todo, num sentido de como eu vou dizer pro meu chefe que eu não gosto do que eu faço, né? Mas às vezes o nosso desempenho está sendo afetado por isso,
né? Às vezes o nosso chefe percebe que tem alguma coisa estranha, né? Nosso líder, mas ele também não tem como saber 100%. E às vezes quando a gente traz isso, fala, olha, eu não gosto muito disso, né? Tenha clareza também na hora de expor. Eu acho que é super possível fazer essa transição dentro da mesma área, ou até mesmo dentro da empresa. Muitos clientes meus, quando a gente entende que tem um fit com a empresa, mas não tem muito com a vaga, a gente começa a desenhar e entender dentro da empresa quais outras áreas ele poderia buscar. E aí tem um processo de você conversar com esse líder dessa outra área, entender como que você poderia entrar no processo seletivo, o que você pode ter, e aí mapear, né? Tipo, o que eu tenho que pode ajudar nessa vaga, o que eu não tenho. E aí como é que eu falo sobre isso para me desenvolver, como é que eu mostro para a pessoa que eu estou disposta a testar, me desenvolver. E aí você vai, mas é super possível. E aí ter também aquela coisa que a gente falou, o estar aberto a recomeçar, porque você está fazendo uma mudança, né, para algo novo. Então, provavelmente, é aquele dar um passo para trás para dar dois para frente. E você não Exato. pode considerar como um passo para trás. É um passo para frente, talvez com um cargo mais baixo, mas você vai se sentir muito mais satisfeito, você vai aprender muito mais coisas, você vai se sentir no lugar certo, né? Então, acho que ter essa mente na hora de fazer uma transição, seja dentro da empresa, para uma outra função, para uma outra área, ou até fora, ter esse mindset de que não é um passo para trás, é mais um passo, é um passo diferente, é para um outro caminho, é um passo, né? Porque senão você acha que você está perdendo, e na verdade você não está perdendo. Super. Eu gosto muito de pensar que é um passo para o lado, porque não tem como a gente ir para trás, porque o ir para trás pressupõe que a gente está indo para um lugar que a gente já esteve. E aí, quando a gente pensa assim, a gente está pensando só em um único ponto. Por exemplo, eu tô dando um passo para trás porque eu tô ganhando menos. Mas e todo o conhecimento que você tinha quando você ganhava esse mesmo salário há 2 anos atrás? Tipo, o seu conhecimento é outro, você é outra pessoa, mais madura, provavelmente, com mais conhecimento, com talvez mais certeza sobre algumas coisas, mais dúvidas sobre outras. Mas você não é a mesma pessoa. Então, acho que quando a gente fala desse dar um passo para trás, eu sei que é uma expressão, né? Mas acho que me deixa muito mais confortável de pensar que é um passo para o lado, né? Se eu pensar financeiramente, eu dei vários passos para trás quando eu fiz a minha transição. Mas em termos de quem eu era, de como eu tinha mais clareza daquilo que eu queria, eu dei um passo para o lado e às vezes até um passo para frente. Então, na média, eu acho que a gente acaba dando são outros passos, né? Então, eu acho que é muito por aí. Outro caminho, né, realmente. Tem mais uma pergunta aqui, lá, ó. Como criar coragem para dar esse primeiro passo rumo à transição de carreira? A gente chegou a falar um pouquinho de coragem, né? Um pouquinho. Eu acho que a primeira coisa, e aí é muito pessoal meu ponto de vista, tá? Eu até estava refletindo sobre isso esses dias, assim. Eu acho que a gente põe a coragem também num lugar muito heróico, né? Como se, tipo assim, eu acho que a coragem para mim, ela veio. Eu acho que, na verdade, eu percebi que eu tive coragem depois. Pra mim era uma coisa de, tipo, é isso que eu tenho que fazer, sabe? Tipo, e não é uma clareza óbvia e lógica de, tipo, eu sei todos os passos, eu tenho que fazer isso. É tipo, eu não aguento mais o que eu tinha. Então é isso que eu preciso fazer, sabe? E aí eu acho que hoje eu olho as pessoas e falo, nossa, você teve muita coragem. Eu falo, gente, eu acho que é mais necessidade do que coragem. A coragem veio junto, assim, eu reconheço que teve coragem aí, mas eu acho que era muito mais uma necessidade, né? Então eu acho que assim, como que a gente cria coragem? Acho que, de novo, olha pro medo e quebra esse medo, sabe? Quebra em pequenas coisas. Como é que eu posso me sentir mais confortável para tomar essa decisão? Como é que eu posso ter mais coragem? Então, assim, qual que é um passo pequeno que eu posso dar com coragem? Então, dá esse primeiro passo. Acho que quando a gente pensa na transição, a transição, ela é só um ponto final. Tipo assim, ponto final não, né? Ela é um ponto grande, um passo grande. Mas para eu ter feito a transição, quais foram os passos que eu dei? Eu estudei, eu testei com as pessoas, eu me preparei, né? Eu olhei minhas finanças. Então, a minha coragem de transição, ela veio de vários passos pequenos que eu tive que ir dando. Então, eu acho que é muito sobre isso, sabe? Se você, eu não sei se eu tenho que fazer uma transição. Se pergunta, então, o que eu posso fazer para conhecer um pouco mais sobre isso? E aí pode ser estudar sobre, pesquisar sobre outras áreas, conversar com outras pessoas. Isso já é um primeiro passo, sabe? Sim. Como é que... E aí eu vou só passar rapidinho por uma questão que eu acho que é muito norteador quando a gente faz isso, assim, quais são os seus valores?
porque acho que a coragem tem muito a ver com os nossos valores também, né? O que você valoriza na sua vida? Eu tenho uma cliente que ela tá muito em dúvida, ela deixa eu falar do dela, assim, né? Não vou dar muito profundo, mas assim, só para explicar, é, ela quer fazer uma transição, mas ela tem muito medo. E aí a gente entendeu que um valor para ela importante é a segurança. E a segurança de que jeito? Principalmente uma segurança financeira, porque ela já teve problemas financeiros num tempo passado. Então eu falei assim, o que a gente precisa garantir para que você se sinta confortável financeiramente? Então, por exemplo, no caso dela, ela precisa de uma reserva maior do que eu precisava, porque eu tenho, por exemplo, como um dos principais valores para mim a liberdade. Então, como é que eu faço para manter a minha liberdade é mais importante para mim do que como eu faço para me sentir segura financeiramente. E aí eu acho que as pessoas precisam entender, né? Para eu fazer a transição, quais valores estão em jogo, né? Ah, é um valor de família, porque, enfim, talvez, sei lá, minha família pode não gostar, conversa com eles, né? Tipo, entende, fala para eles, expõe isso, né? Eu tive uma conversa super grande com meu pai, eu tinha um pouco de medo de falar para ele, mas eu cheguei para ele com dados, eu cheguei com a minha coisa financeira, eu cheguei dizendo para ele que eu não estava feliz e tudo, expondo tudo. E aí ele falou, olha, talvez eu não teria a coragem que você está tendo, mas eu desejo toda sorte para você. E aí foi isso. Então, acho que é muito isso, assim. Para complementar, tem uma outra coisa que é assim, gente, a gente, acredito que a maioria que está aqui deve estar na faixa dos 30 e poucos anos. Eu pretendo viver pelo menos até uns 100, gente. Assim, a gente viveu um terço só da nossa vida. Se a gente também não se permitir, né, a gente vai ficar nessa mesmo. Se a gente sente que tem alguma coisa que a gente pode fazer para mudar, que a gente não está satisfeito, tenta explorar o que é, porque às vezes realmente é a área e não necessariamente a empresa, como a Lari chegou a falar. Mas se permita, né? E aí se prepare para você não ter medos ou não ter tanta dificuldade no caminho na hora de fazer a transição. Uhum. Eu acho que é isso, assim, a gente ainda tem muito tempo pela frente, a nossa geração já não é uma geração que fica 10, 15 anos na mesma empresa, a gente já tem esse costume de migrar e de explorar, mesmo que seja na mesma área, mas em outras empresas, para conhecer outras culturas e outros processos. Então, acho que você tem que pensar dessa mesma forma. Lógico que não é simplesmente chutar o balde e mudar da água para o vinho, isso precisa da preparação, precisa da sua certeza, mas também não deixa... Acho que a coragem vem daí, sabe? De você saber que ainda tem muito chão pela frente, que se você ficar parado, você vai estar perdendo tempo. Né? Sim, acho que é um misto de como é que eu me preparo e como que eu ando. Sabe? Porque senão, às vezes, a gente fica só se preparando. Ah, eu preciso de mais um curso, mais um estudo, mais isso, mais aquilo, e a gente não faz, né? Então, é sempre o equilíbrio de, tipo, estuda um pouquinho, aprende um pouquinho, adquire conhecimento, vai lá e faz alguma coisa, né? Acho que é nesse caminho, assim. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, lá. E quando o estudante opta pela transição do curso de graduação, por exemplo, funciona da mesma maneira o processo? Como os pais podem ajudar nisso? Aqui, eu acho que depois você dá sua opinião. Acho que a gente entra na faculdade, eu vou generalizar também, com um deslumbre do que é a profissão e tal. E aí, quando a gente vai começando a faculdade, eles dão o beabá ali, dão o básico primeiro. Então, em administração, você tem finanças, você tem contabilidade, você tem teoria, você tem várias coisas que são muito básicas. Você fala, putz, é isso administração? Será? Né? A gente fica naquela dúvida, tipo, será que era isso que eu queria? Eu acho que no começo você precisa se testar um pouco mais, porque também, por mais que a gente tenha muito tempo para viver, também não dá para a gente ficar tirando para todo lado. A gente tem que ter um pouco mais de vivência para realmente ter a certeza de que não, aquilo não é para mim. Né? Então, eu acho que os pais, ele perguntou, né, como é que os pais podem ajudar nesse caso. Eu acho que é primeiro abrir o diálogo, o canal de comunicação, entender o que o seu filho, né, o que o jovem que está ali na faculdade está sentindo da faculdade, saber em que momento da faculdade ele está, se ele está terminando, se ele está começando, se ele está no meio, isso tudo influencia. Acho que vale, talvez, se testar profissionalmente, então faz um estágio na área, para ver na prática como é que é. Não fica só na faculdade, para depois ver se realmente não era aquilo, e aí sim fazer uma migração até de faculdade, se for o caso.
né? Ou talvez você Uhum. vê muitos engenheiros que não trabalham com engenharia, trabalham em bancos, trabalham em outras áreas. Então, às vezes, também não é o caso de você largar a faculdade, talvez sim. Então, eu acho que se testar na prática é o ideal. E deixar esse caminho de comunicação bem aberto com os seus filhos para você ir entendendo as motivações dele, por que, que ele está com essa busca, se é falta de experiência, se é realmente a área que não é exatamente o que ele queria. E aí você vai ampliando o conhecimento sobre o seu filho para conseguir orientá-lo. Eu acho que eu super concordo com você. Eu acho que uma dica que eu dou que eu nunca sou muito categórica com tudo, que eu acho que não tem fórmula para as coisas, né? Mas eu acho que uma única coisa que eu vi algumas vezes acontecer e que eu recomendo é se você quer fazer uma transição de curso, saiba para onde você quer ir. Não larga simplesmente por largar, né? Porque acho que assim, você perde o ritmo do estudo, você perde o ritmo da faculdade, né? Para você querer entrar de novo num outro curso, fazer uma outra faculdade, é uma energia maior que você vai ter que desprender. E eu acho que isso aconteceu com a minha irmã, né? Ela estava na dúvida se ela mudava de curso ou não, ela não estava muito feliz com o que ela fazia. E eu lembro do meu pai chegar e falar isso, assim, tudo bem, tipo, você quer mudar, mas entende para onde você quer, qual é o outro curso que você quer. E aí ela foi levando um pouco até ela entender qual poderia ser essa outra opção. E no final das contas ela decidiu que ela queria, que ela ia terminar o curso que ela fazia. Hoje ela não trabalha na área, mas trabalha em outra área, né? Mas, por exemplo, eu tenho a minha sócia no projeto com as empresas, ela também não terminou lá em Guará, ela fez muitos anos. E, enfim, a história dela também é super incrível, mas ela não conseguiu terminar porque ela chegou no limite dela. Que nem eu cheguei no meu limite do trabalho, ela chegou no dela. E aí ela saiu, foi fazer outros cursos em coisas que faziam mais sentido para ela. E ela foi, sabe? Então acho que é muito, tipo, se pergunta assim, tá, eu quero largar, mas é só por largar? Porque às vezes a gente quer largar porque tá difícil, né? Tipo, a engenharia não é fácil, eu sei que tem outros cursos que também não são fáceis. Então, assim, eu quero largar porque eu quero largar ou eu realmente vejo sentido nisso e alguma outra coisa? E eu acho que serve para tudo, né? Serve para o trabalho, serve para a faculdade, serve para o trabalho também, né? Tipo, será que eu quero largar simplesmente porque eu quero jogar toalha ou porque realmente faz sentido fazer outra coisa, sabe? O processo segue da mesma forma, né? Conversar com as pessoas e se informar, conhecer o Começar. trabalho, né? E isso, então, E eu acho que conversar com mais de uma pessoa da área, porque às vezes você vai conversar com uma pessoa que está frustrada com o que ela faz, e aí a noção que você vai ter da área também não é das melhores, né? Então, tipo, conversa com mais de uma pessoa. Sei lá, já tive um cliente que queria virar chefe de cozinha. Eu falei, conversa com várias pessoas, porque elas têm experiências diferentes, têm uma história diferente, né? Como chegou, onde chegou, de maneiras diferentes, e tem gente que tá feliz, tem gente que não tá. E aí, quem não tá feliz é bom saber até para entender, pra gente sair daquele glamour, sabe? Do que é. Tipo, então eu vou ser empreendedor e aí vai ser tudo incrível. Não, tem seus perrengues também, tem suas coisas, né? Então isso é legal a gente conversar com várias pessoas que fazem coisas parecidas. Ui, coisas parecidas. Tá não, fácil hoje aqui. uma profissão, dentro de uma carreira, na verdade, você tem várias possibilidades, né? Que nem eu dentro da Uhum. RH, eu posso ir para treinamento, eu posso ir para remuneração e benefícios, que é uma área completamente diferente, eu posso para a área de departamento pessoal, eu posso para a área de consultoria interna, tem várias possibilidades, né? Na Sim, gastronomia, você pode ter seu próprio negócio, você pode trabalhar com eventos, você pode trabalhar dentro de um restaurante que não é seu, dentro de uma empresa, sim. fazer para funcionar. Enfim, tem 1000 opções. Então é legal você conversar também com pessoas de níveis diferentes e pessoas com atuações diferentes dentro daquela área, exatamente para você ver também as possibilidades, né? E para você não ficar com esse olhar Sim. pesado. Sim. Super. Muito. Super. Mais alguma coisa que quer compartilhar, Lária? Mais alguma dica? Eu A acho que gente a tem última coisa, assim, falei que se é, deixar, eu falo aqui até a dia eterno. Eu acho que a última coisa, assim, se você perceber que você está se colocando muito dentro de caixa, muito dentro de tipo, é isso, é aquilo, né? Eu falo que, por exemplo, quando eu faço os meus processos, a gente faz teste de personalidade, entende valores, qualidades,
isso não é pra falar, então eu sou essa pessoa, eu sou isso. É pra, tipo, ampliar o nosso horizonte e ter uma visão da gente que talvez a gente não tinha antes. Mas que a partir daí você decidiu o que você quer fazer, né? Então, assim, se eu tivesse continuado com a minha cabeça de que, eu sou de exatas e é isso, eu não faria o que eu faço hoje, né? Então, acho que, tipo, quando a gente é muito categórico com algo sobre a gente, questiona isso, sabe? Será que é isso mesmo? Ou será que eu só acostumei com ser isso, com ser essa pessoa? E aí, pra tudo, sabe? Tipo, sei lá, hoje eu acho que eu comunico relativamente bem. Será que eu comunico mesmo bem? Ou será que dá pra melhorar? Sabe? Então, acho que tudo que é muito categórico vale o questionamento, sabe? Vale a reflexão pra gente entender se faz sentido ou se a gente só criou um conceito na nossa cabeça e uma divisão, porque a gente tem a tendência a querer não generalizar, mas simplificar tudo, porque a nossa cabeça funciona mais fácil se a gente simplifica, né? E aí, só que o problema é que às vezes a gente simplifica demais e aí a gente cria esses rótulos pra gente mesmo, e isso impede com que a gente olhe outras oportunidades e outras coisas. É isso minha última Lari, dica. muito obrigada pela sua presença. Acho que foi um papo super gostoso, vários insights aqui, várias dicas. Obrigada por compartilhar a sua experiência. Eu vou salvar essa live para quem chegou depois, perdeu um pedacinho, quiser assistir de novo. E vou compartilhar com a Lari também para ela colocar lá no Instagram dela. Sigam ela, que ela fala de desenvolvimento, de coragem, de inteligência emocional. Ela tem conteúdo super bacana. E Lari, obrigada, viu, pela sua companhia essa noite. Obrigada a todo mundo também. Nath, obrigada. Pelas perguntas, Sim. acho que foi muito legal. Sim, muito obrigada pelo convite. Foi super gostoso conversar com você. Gente, boa noite para todo mundo. Até a próxima. Tchau, Beijo. tchau.